Os 7 segredos sinistros que, expostos no interior do Ceará, arrepiam almas. A pequena cidade de Ararai, no interior do Ceará, sempre foi um lugar cercado por mistérios. Com ruas de poeira fina e calçadas rachadas pelo sol implacável, a seca não era o único pesadelo que assombrava seus habitantes. Luana, professora de 28 anos, morava com a avó Dona Neide, uma mulher de sorriso doce que contava histórias antigas, misturadas com um medo que corria solto pela comunidade. Quando a escola onde lecionava fechou por falta de alunos, Luana sentiu que a insegurança se instalava junto com a sombra do desespero. As noites se tornaram intermináveis, e as estradas se tornaram mais sombrias, parecendo esconder olhos curiosos e ameaçadores. Tudo bem até a primeira noite em que ela ouviu aquele sussurro. Sabe, um daqueles que faz o cabelo arrepiar e o coração acelerar. Luana. O chamado a paralisou. Era como se a escuridão tivesse vida própria. E em cada lugar onde ia, coisas pequenas começaram a desaparecer. Um livro aqui, um par de chinelos ali. Barulhos estranhos se tornaram companhia frequente. Ecos de passos e risadas nervosas que pareciam vir de lugares impossíveis. E a cidade, tão pequena e familiar, estava tomada por um clima pesado, como se todos tivessem um segredo a esconder. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Naquela noite fatídica, Luana voltou para casa e notou uma ausência esmagadora. Dona Neide não estava na sala, onde costumava esperá-la com um chá quentinho. O coração de Luana disparou como um tambor em um festival de São João, e a angústia a envolveu. Procurou cada canto da casa, cada partezinha onde sua avó poderia estar. O desespero foi se transformando em terror. O silêncio era ensurdecedor. A cidade, tão pequena e agora tão ameaçadora, parecia observar. Nas paredes, olhos invisíveis a seguiam. Nos sussurros das folhas, as vozes de assombrações passadas. Cada passo acreditava que poderia ser o último. Ao descobrir que sua avó estava envolvida em um segredo ancestral ligado a pecados de almas perdidas, Luana sentiu a tensão aumentar. As histórias sobre as 7 assombrações que vagavam entre eles nunca pareceram tão reais. Exatamente como todos os locais e rostos que antes eram familiares, agora se tornaram máscaras de algo horrível. Quando ela começou a juntar os pontos, a atmosfera ficava cada vez mais pesada. Pessoas que antes eram respeitáveis mudavam seus olhares, como se estivessem notando algo que Luana não via. E assim, em uma noite iluminada apenas pela luz pálida da lua, enquanto um vento gélido cortava o ar, Luana novamente escutou o chamado. Vem! Agora ela sabia que as sombras estavam mais próximas, a presença dela mais palpável. E, sem escolha, ela se viu no centro de um pesadelo que prometia revelar verdades inimagináveis. Você realmente deseja saber a verdade? A voz ecoou em sua mente, fazendo-a hesitar. O que teria de ouvir? O que mais estava a postos para ser desvelado? Determinada a encontrar a avó e respostas, Luana percebeu que a busca apenas começava. Os segredos da cidade aguardavam, prontos para consumir mais uma alma inocente. O vento cortava a noite como uma lâmina, e Luana, sem saber onde mais procurar, decidiu seguir a voz. O chamado reverberava em seu coração um misto de curiosidade e medo. A cada passo que dava em direção ao pátio da casa, um arrepio a envolvia, como se as sombras estivessem à espreita, esperando para engoli-la. "O que você quer de mim?" Luana sussurrou, esperando que a resposta não viesse com um grito. Mas tudo que obteve foi um silêncio gelado. Ela olhou ao redor, sentindo o pátio oprimido pela noite. As estrelas, normalmente tão brilhantes, eram encobertas por nuvens pesadas, como se o céu também estivesse temeroso. O coração dela disparou mais uma vez. Um movimento na escuridão a fez estremecer. Eram apenas folhas ao vento? Ou talvez não.
O clima pesado parecia chamar por algo mais, e Luana sabia que não podia se dar ao luxo de hesitar. Tomada por uma determinação quase frenética, Luana decidiu ir até a pequena capela que ficava no fim da rua. Desde criança, a avó lhe contara histórias fascinantes e aterrorizantes sobre o lugar. Diziam que quem rezasse ali à luz da lua poderia ouvir os sussurros dos mortos. Seria legítimo ou um mero conto para assustar crianças? O que se escondia nas palavras da avó? Caminhando rapidamente, suas mãos tremiam e ela tentou espantar a ideia de que olhos invisíveis a estavam observando. Cada passo ecoava, cortando a escuridão ao seu redor. Quando chegou à capela, a porta rangeu, como se estivesse cansada de guardar segredos. O interior estava em total silêncio. Uma luz fraca iluminava o altar, proporcionando um clima de intimidade e, ao mesmo tempo, horror. Dona Neide, Luana chamou, sua voz ressoando como um lamento perdido. Mas não houve resposta, só o eco sem vida de suas palavras. Desesperada, ela se deixou cair de joelhos, colocando as mãos sobre o altar. Se você estiver aqui, me ajude a encontrar a minha avó. A súplica murchou no ar. A capela não respondeu. Uma brisa gélida passou por ela, trazendo o aroma familiar de ervas que sua avó usava em suas orações. Luana olhou ao redor assustada. Um cheiro doce e outrora confortante agora se tornava nauseante, como se algo mais estivesse tomando forma lá dentro. E então, em um canto escuro, ela viu uma figura esquelética, envolta em um manto desgastado, a observava com olhos vazios. Rosto tinha um aspecto desvanecido, como se estivesse preso entre mundos. Luana sentiu o terror crescer dentro dela, uma pressão incontrolável a sufocava. Luana, sussurrou a figura, e a voz era a mesma que a chamara. O eco do passado revelava segredos que ficariam perdidos se não fossem expostos à luz. Você busca a verdade, mas a verdade pode devorar você. Quem é você? Ela gritou, afastando-se do altar, seu corpo todo tomado pelo medo. Sou uma guardiã dos segredos de Ararai, respondeu a entidade, e com um gesto fez a luz da lua entrar pela janela, moldando uma silhueta ao redor. Apenas os mais corajosos podem enfrentar o que está à sua espera. Um estrondo fez o chão tremer. Os sinos da capela começaram a ecoar descontroladamente, e a atmosfera mudava, puxando-a para dentro do desconhecido. Luana olhou para a entidade, seu coração batendo freneticamente. Onde está minha avó? Busque o sétimo segredo. A voz ecoou em seu interior. Somente assim saberá o que realmente aconteceu. Com um último olhar, Luana saiu da capela. Um pressentimento forte a envolvia. O sétimo segredo estava mais perto do que pensava, e o jogo havia começado. O que mais ela teria que enfrentar para descobrir a verdade? Diante dela, a noite não era apenas escura, era viva, pulsante, cheia de promessas e perigos. O que aconteceria se ela falhasse? A cidade parecia ansiosa por respostas, e cada sombra sussurrava seu nome. Luana respirou fundo, tentando acalmar o furacão de emoções dentro dela. A capela ficava para trás, mas a imagem da figura esquelética queimava em sua memória. Quando a realidade tomou conta, a cidade de Ararai se desenhou diante dela, ainda envolta em uma escuridão inquietante. As ruas pareciam diferentes, como se o mundo comum tivesse se transformado em um labirinto de pesadelos. Deslocando o olhar de um lado para outro, Luana percebeu que precisava encontrar pistas sobre o sétimo segredo. Além da capela, haviam outras entidades, outras histórias que poderiam se entrelaçar com a da sua avó. A primeira escolha era clara, o mercado, onde as pessoas sempre falavam em sussurros sobre eventos passados e assombrações. A cada passo mais apressado, ela se sentia como se estivesse sendo seguida. O vento aumentou em intensidade, sussurrando seu nome, e o medo se tornava palpável. A luz fraca dos postes mal iluminava o caminho, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. Alguma coisa estava se aproximando. Luana não queria olhar para trás, mas não pôde evitar. Um vislumbre de algo escuro fez seu estômago se revirar.
São só suas lembranças, ela tentou se convencer. Nada pode me fazer mal. No mercado, a atmosfera estava densa. Os vendedores, normalmente barulhentos e cheios de energia, pareciam ensimesmados, seus rostos pálidos e preocupados. Luana se aproximou de um velho conhecido, o Sr. Antero, reputado por saber tudo sobre o que ocorria na cidade. Ele estava parado à porta de sua barraca, com os olhos fixos em um ponto vazio. Senhor Antero! Luana chamou. Mas a voz dele era apenas um eco distante. Ele não parecia notar sua presença, imerso em um estado de semiconsciência. Com a coragem pulsando em suas veias, ela o sacudiu. O que está acontecendo aqui? Ele a encarou, os olhos esbugalhados. Houve um tempo em que as sombras não eram apenas variações da luz. Agora elas estão de volta. A cidade está assombrada. É a sua avó, Luana. Eles disseram que ela foi escolhida. Escolhida? Por quê? A pergunta saiu de sua boca antes que pudesse pensar. Para lidar com o 7º segredo, ele respondeu entre sussurros. A noite trará revelações, mas nem todas são seguras. Cuidado com o que você procura. Luana franziu a sobrancelha, o coração acelerando. A resposta dele não dizia muito, mas reforçava seus piores medos. O que tenho que fazer? Vá à fonte velha. A água tem o poder de revelar verdades, mas cuidado, muitas já se perderam em busca do segredo. A advertência de Antero ecoou como um sino de alarme. Sem pensar 2 vezes, Luana saiu em direção à fonte. A cidade estava mudando, os sussurros tornando-se mais intensos, como se algo estivesse acordando. O céu começava a se fragmentar em nuvens negras ominosas. Cada vez que ela se virava, parecia haver uma sombra mais próxima, uma presença que a espreitava. Ela acelerou o passo, mal conseguindo distinguir se era a adrenalina ou o medo que a movia. Ao chegar à fonte, notou que a água estava mais turva do que o habitual, como se absorvesse os medos da cidade. Com as mãos trêmulas, decidiu que não haveria como recuar. Era hora de enfrentar de uma vez por todas o que se escondia sob a superfície. Quando Luana se inclinou para olhar mais de perto, uma imagem se milou na água. Não era só reflexo, era um vado. Uma figura conhecida apareceu, mas a expressão não era como a cumpria em suas lembranças. Era um aviso, um chamado distorcido. A voz de sua avó ecoou: "Cuidado, Luana, eles estão vindo." Um estrondo cortou o silêncio e a terra sob seus pés tremeu. O que seria essa ameaça invisível? Luana mal teve tempo de pensar antes de um som ensurdecedor a cercar. A noite estava se tornando um campo de batalha, e ela se viu no centro de algo muito maior do que podia compreender. "O que você fará agora, Luana?" Uma voz ao seu lado parecia questionar, mas não havia ninguém ali, apenas sombras e uma luz cintilante na água. Ela se sentia cada vez mais perdida, mas não havia como voltar atrás. Determinada a descobrir o que estava em jogo, Luana estendeu a mão para a água. E a partir daquele momento, o 7º segredo se tornaria uma obsessão ou sua ruína. Desesperadamente ela falou em voz alta: "Eu estou pronta." A fonte respondeu com um gotejar perturbador, como se reconhecesse seu chamado. Mas algo a observava, e não era apenas a escuridão. A cidade estava despertando, e Luana precisa agir. Antes que fosse tarde demais. O 7º segredo estava ao seu alcance, mas o que significaria realmente? Luana sentiu a água gelada da fonte em sua pele, a superfície reluzente agora agitada, como se estivesse viva. A mensagem da avó ecoava em sua mente, um aviso que se transformava em um lamento distante. A sensação de urgência se intensificou, ela sabia que não podia hesitar. O que quer que estivesse vindo era real e se aproximava rapidamente. Com a coragem drenando de seu corpo, Luana mergulhou a mão na água. O frio a fez tremer, mas a visão dentro da fonte se tornou mais clara. As imagens dançavam em suas profundezas, revelando rostos familiares e estranhos, cada um adornado com expressões de pena e desespero. Cada novo reflexo levava ao mais fundo na história de dor e sacrifício que permeava Ararai. Um rosto, porém, se destacou. Era o de sua avó,
Não a figura amável que ela lembrava, mas uma versão mais sombria, cheia de rugas e sombras. Os olhos estavam fundos, como se carregassem segredos que deveriam permanecer enterrados. A avó piscou lentamente, e Luana sentiu um frio na espinha. Era um convite ou um adeus. O coração dela acelerou, e ela se forçou a perguntar: "O que você quer de mim?" Mas a imagem começou a desvanecer. A água turva formava ondas, e o sussurro cortava o silêncio da noite. A verdade está escondida nas sombras. Então o estrondo retornou, mais próximo, mais ensurdecedor. As paredes da fonte pareciam se fechar ao redor dela, e Luana tremeu, o pânico crescendo. Sabia que precisava sair, mas uma força invisível a segurava, puxando-a para baixo, como se a fonte estivesse tentando engoli-la. O tempo parecia desacelerar, seus pulmões gritavam por ar, enquanto ela lutava contra a corrente. A única coisa que a mantinha alerta era a certeza de que algo a observava. Finalmente, com um esforço descomunal, Luana retirou a mão da água, ofegante. Assim que se afastou, as ondas se acalmaram e tudo pareceu retornar à normalidade, exceto que uma presença densa a envolvia. Ela se virou e o que viu a fez congelar. Figuras sem rosto emergiam das sombras, cercando-a como uma tempestade prestes a desabar. Cada um exalava uma tristeza que penetrava em seu ser, e Luana percebeu, eram as almas perdidas da cidade. Você conheceu a verdade, e agora somos nós que a buscamos. Uma voz sussurrou, sem forma, mas cheia de dor. Os rostos se contorceram em uma expressão coletiva de desespero e desolação, e Luana sentiu o peso da aflição que carregavam. Com as pernas tremendo, ela recuou inclinando-se sobre a fonte. O que querem de mim? Cada palavra era uma batalha contra o pânico. Nós somos as chaves. O segredo que você busca só pode ser revelado se você aceitar o destino que lhe foi dado. Naquele instante, as sombras pareciam se compactar, formando a silhueta de uma porta antiga, quase etérea. O ar ao redor dela pulsava com uma energia estranha, uma mistura de medo e curiosidade. Luana desejou correr, mas algo a mantinha presa àquele espaço. Era hora de decidir. O sétimo segredo poderia libertá-la ou condená-la. Este novo pânico encheu seu peito, e a verdade era opressiva. O que estava do outro lado da porta? Ouvindo as vozes das almas, ela percebeu que não estava apenas lutando contra a escuridão da cidade, mas contra as sombras que se escondiam dentro de si mesma. Desesperada, ela gritou: "Se é assim que tem que ser, eu aceito!" E, num impulso, avançou em direção à porta formada pelas sombras. O que quer que estivesse por trás dela, Luana estava pronta para descobrir. Ou seria a última coisa que faria. Assim que cruzou o limite, uma luz ofuscante a envolveu. E, do lado de fora, a noite parecia ter engolido a cidade inteira. O silêncio se instalou. O que havia mudado? O que ela deixara para trás? Enquanto o primeiro alvorecer de um novo dia começava a surgir, Luana se encontrou sozinha em um lugar que não reconhecia. E a cidade, agora, estava em silêncio absoluto. Algo profundo e ominoso a observava. E a verdadeira batalha estava prestes a começar. Luana piscou, tentando se acostumar com a nova luz que a cercava. Ao seu redor, um campo aberto e desolado se estendia até onde seus olhos conseguiam enxergar, misturando-se a uma bruma espessa que parecia se locomover como serpentes, envolvendo tudo em um véu de incerteza. Sentiu o coração acelerar novamente. Não havia mais rostos perdidos nas sombras. O silêncio gritava. Havia uma sensação de que o que restava da cidade não era mais um lar, mas um eco do passado, aprisionado em um pesadelo sem fim. Com um frio cortante subindo pela espinha, lembrou-se da presença que a observava. Girou-se, mas estava sozinha. Um sobressalto a fez olhar para baixo. O solo seco parecia pulsar sob seus pés. Loucos sobressaltos de medo a invadiram. Ela se perguntou se deveria se afastar dali imediatamente. A bruma começou a se agitar, formando formas vagas e indistintas. Eram sombras que dançavam, criando figuras que a atraíam e a repeliam ao mesmo tempo. Não dava para distinguir se eram almas perdidas ou algo mais maligno, algo que a cidade não deixara para trás.
Uma voz ecoou, profunda e nostálgica, como se pertencesse a capítulos esquecidos. Apenas um passo, e tudo será revelado. Era a própria cidade sussurrando, a convidando para conhecer seu segredo. Luana hesitou, mas a promessa de respostas a empurrava adiante, como se as sombras quisessem que ela os seguissem. Cada passo que dava parecia dissipar um pouco da bruma, e uma imagem começou a se formar. Eram rostos desgastados pelo tempo, pelas lágrimas e pelos lamentos. E logo se tornaram diáfanas, revelando histórias que clamavam por atenção. Ela sentiu um nó na garganta. Todo o desespero que ela conhecia agora tinha um nome, um rosto, uma vida. Por que não me deixaram saber? A frustração brotou como uma planta invasora. O que mais sua avó não havia contado? As almas sussurravam novamente. Concentrando-se em uma imagem em particular, ela viu um homem agachado, chorando ao lado de um velho tronco de árvore. Seus cabelos desfiados balançavam com o vento da tarde. Ele jazia em uma dor que Luana não conseguia compreender, mas a aflição era palpável. De repente, algo gelado tocou seu braço. Luana virou-se rapidamente e encarou um dos rostos das sombras. Os olhos eram fundos, uma escuridão que a paralisou. Você tem a chave, mas também a escolha. Entregue-se ao destino ou lute contra ele. Lutar? Mas o que isso significaria para mim? O medo misturava-se à coragem, uma batalha interna que a prendia ao seu lugar. A sombra sorriu, embora os lábios não se movessem. A escolha é sempre sua, mas saiba que cada resposta requer um sacrifício. Nesse momento, Luana sentiu que a bruma ao seu redor se tornava mais densa. Seu coração pulava e a sensação de estar sendo observada pela cidade aumentava. Aqueles rostos anseiam por justiça, e ela estava no centro da história. Olhando de volta para a figura que a alertara, percebeu que não era só uma alma perdida. Era alguém que, talvez, tivesse estado preso ali por gerações, assim como a cidade. Você é a esperança, ou a condenação. A voz sussurrou uma última vez. Luana, então, viu a silhueta da fonte à sua frente, um portal entre mundos, perguntando-se se deveria voltar e enfrentar o que quer que estivesse esperando por ela no horizonte. Atrás de si, as almas começavam a se agitar, como se aguardassem uma resposta. Poderia ela mudar o destino deles e o seu? O que quer que a cidade quisesse sussurrar, Luana precisava decidir antes que a bruma engolisse tudo novamente. Uma única escolha a separava da verdade. E, no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. O que eu sou capaz de sacrificar para descobrir o que realmente aconteceu em Araraí? Luana respirou fundo, sentindo a pressão do mundo invisível ao seu redor. A bruma começava a avançar lentamente, como dedos frios acariciando sua pele, trazendo consigo um peso insuportável de medo. A ideia de retornar para a fonte a aterrorizava, mas ficou claro que permanecer ali não era uma opção. Ela deu um passo hesitante em direção à silhueta da fonte, que emanava uma luz pálida, quase celestial. Assim que se aproximou, um ruído como o sussurro de 1000 vozes a envolveu. Eram as sombras, clamando, debatendo-se em agonia e esperança. Escolha, Luana, a verdade ou a condenação. Suas palavras se entrelaçavam e ressoavam em sua mente. Ao tocar a borda da fonte, uma onda de calor atravessou, como se o fogo surgisse da água. Visões começaram a inundar seus pensamentos. Ela viu crianças rindo, famílias reunidas, mas logo a cena virou um pesadelo. As risadas se transformaram em gritos, as famílias em sombras correndo em direção a um fogo que consumia tudo. O caos a cercava, e Luana percebeu que não era só uma observadora, estava profundamente conectada. Aquelas almas. Você é uma parte deste ciclo, disse a voz sombria que a guiava. Sua história está entrelaçada com a da cidade. Não, não posso ser parte disso! Luana gritou, a angústia crescendo como um tsunami dentro dela. Eu só quero entender. A resposta das almas foi um grito coletivo que ecoou pela bruma. O som reverberou, vibrando em seus ossos, e Luana percebeu que precisava ser mais do que uma testemunha.
precisava se sacrificar, mas, e sempre havia um mas, o que isso implicaria? O que ela teria que dar em troca? Do fundo da fonte, uma forma começou a emergir. Era a figura do homem que havia visto antes, o que chorava diante da árvore. Ele estava mais nítido agora, e seu olhar era penetrante, cheio de dor e tristeza. Eu sou uma lembrança, um eco do que foi. Assim como você, sou preso aqui, mas ainda há esperança. Como? Luana perguntou, angustiada. Como posso ajudar? Descubra os segredos, revele o que se esconde debaixo da superfície da cidade. Você é a única que pode libertar os prisioneiros dessa terra, mas saiba que suas ações terão consequências. Súbito, a bruma ao redor dele se agitou de maneira violenta, como se as almas quisessem se libertar. A cidade ressoava com suas vozes, e Luana percebeu que não estava sozinha em sua jornada. Mas qual era o primeiro passo? O que realmente estava escondido? O homem apontou para um caminho que serpenteava para longe, uma trilha coberta de folhas secas e sombras que pareciam se amontoar. Siga o caminho e escute o que as árvores têm a dizer. O primeiro segredo está guardado dentro delas. Com o coração em frenesi, Luana hesitou. O que mais ela poderia encontrar nessa cidade esquecida? A solidão e o desespero de almas perdidas a empurravam, mas uma parte dela queria voltar, correr e esquecer. O dilema consumia, mas as vozes a incentivavam, inundando-a com uma urgência crescente. Não podemos esperar mais, o tempo está se esgotando, as almas clamaram. Com um peso esmagador no peito, Luana finalmente se decidiu. Ela faria o que fosse necessário para descobrir a verdade, mesmo que isso significasse encarar os terrores que a cidade havia escondido por tanto tempo. E enquanto começava a seguir a trilha, uma nova pergunta se formou em sua mente. O que as árvores têm a dizer sobre o passado de Araraí? E será que estou pronta para a verdade que hei de descobrir? As trevas à sua frente se agitaram, como se a cidade estivesse viva e ansiosa, disposta a revelar seus segredos mais obscuros e, quem sabe, mais letais. As folhas sob os pés de Luana crujiam como se estivessem se queixando da sua presença. Ela avançou pela trilha, o som das almas como um murmúrio incessante em sua mente. A luminosidade da fonte agora parecia distante, uma lembrança frágil à medida que a escuridão a engolia. As árvores ao redor pareciam inclinar-se levemente, como se escutassem sua aproximação. O homem, vento frio, sussurrou entre os galhos, levando até ela fragmentos de histórias esquecidas. O primeiro segredo está onde a dor se esconde. Uma voz sussurrou. Não se sabe de onde. Escute! Os olhos de Luana regalaram-se. O que a dor poderia significar em meio a essa floresta silenciosa? Como se houvesse um plano, ela se aproximou de uma árvore enorme, seu tronco caroço e retorcido, coberto de musgo e líquen. No entanto, ao focar, notou algo incomum. Marcas nas laterais, pareciam arranhões profundos, como se algo ou alguém tivesse se debatido ali. Ajude-nos! Uma voz mais alta e aguda emergiu das entranhas da árvore. Luana tentou entender o que estava acontecendo. Ela se aproximou mais, colocando a mão na casca crua da madeira. O frio a envolveu de repente, e imagens começaram a chover em sua mente. Era uma casa, e em volta dela as memórias apinhadas de risos, luzes, e depois uma sombra se projetando rapidamente, envolvendo tudo. Gritos, chamas. Em questão de segundos, Luana presenciou o colapso de uma família, perdida em meio ao caos. Não! O que é isso? Ela se afastou, o coração disparado enquanto as vozes da floresta se misturavam em lamentos. A árvore pareceu pulsar sobre a sua palma, como se estivesse respirando. O que você presenciou é um fragmento. O sofrimento não é só individual. Ele se entrelaça com os nossos, e no fundo, você sabe, é a hora de libertar aqueles que não descansam.
Ela se recordou das crianças, das sombras que dançavam na luz da fonte. Um nó se formou em sua garganta. Mas como posso fazer isso? O que devo sacrificar? O murmúrio cresceu até se transformar em um grito ensurdecedor, enchendo o ar como uma pressão insuportável. A verdade é um preço caro. Decida, Luana. O som reverberava em sua mente, fazendo-a gemer de dor. Ela queria gritar, se afastar, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela pulsava em resposta à dor coletiva. Se quiser ouvir os segredos, você deve estar pronta para enfrentar o que se esconde na noite. A voz da árvore ecoou, agora mais calma. A resposta está na casa ao final da trilha. Luana hesitou, mas a urgência das almas e o peso das marcas da árvore a empurraram para a frente. Os ecos de risos distantes e gritos em desespero ainda ecoavam em sua mente, como um lembrete do que estava em jogo. O caminho à sua frente parecia sinuoso, mais escuro e mais aterrador. Mas o que a aguardava ali poderia ser a chave para liberar aqueles que estavam presos. Com o coração acelerado, ela se dirigiu em direção à casa, cada passo trazendo mais dúvidas, mas também uma determinação feroz. A necessidade de experimentar a verdade sobre Ararai e seus segredos se tornava uma compulsão irresistível. O ar parecia denso, a tensão palpável, e enquanto ela se aproximava do destino, uma pergunta se formava. Estaria Luana pronta para o que realmente estava por vir? E as almas estariam dispostas a ajudá-la? À porta da casa, o batente rangendo ao toque. Antes que pudesse pensar em recuar, a porta se abriu espontaneamente, revelando uma escuridão espessa e pulsante. O que aguardava do outro lado poderia mudar tudo, ou fazer com que ela fosse consumida. Você é forte o suficiente? As vozes sussurravam, mergulhando-a em suas sombras. Descubra e saiba, a verdade virá, mas a que custo? Luana hesitou um instante, olhando para o interior da casa escura. O desejo de desvendar os segredos a puxava, mas a escuridão diante dela parecia viva, pulsante, como se estivesse esperando por ela. Com um último suspiro, deu um passo à frente. O ar fresco fora foi apagado pelo odor de mofo e madeira apodrecida. Cada passo ecoava, aumentando a sensação de solidão e terror. Logo entrou em um corredor estreito, as paredes cobertas de fotos amareladas, rostos que antes pareciam felizes, agora distorcidos em expressões de desespero. Luana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, ao perceber que alguns rostos estavam manchados com o que parecia ser sangue. Caretas nas paredes que a observavam enquanto ela avançava. A primeira porta à direita estava entreaberta. Ela se aproximou com o coração disparando. Empurrou a porta, que rangeu ao abrir. O quarto estava repleto de bichos preguiça e lembranças de um tempo esquecido. Uma cama desfeita, coberta de poeira, um baú trancado contra a parede. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a pequena cadeira ao lado da janela, onde um boneco de pano, uma criança com um olhar triste e uma cicatriz visivelmente desenhada em seu rosto, parecia suplicar por atenção. "O que você quer de mim?" Luana sussurrou, inclinando-se. O boneco parecia vibrar, uma sensação estranha no ar. Então a voz voltou, sussurrando nas sombras. "A resposta que você busca está na dor que carrego e que você precisa libertar." Ela cerrou os olhos, a sensação de desconforto crescendo. "Libertar? Como?" perguntou a si mesma, mas a resposta pairava como uma neblina, distante. Um frio intenso a envolveu e as vozes retornaram, mais altas, mais insistentes. "Queremos ser vistos, queremos que a história seja contada." Amontoadas de vozes que pareciam ecoar sobrepostas começaram a formigar no interior de sua cabeça. Luana recuou para longe do boneco, o medo drenando sua coragem. Mas a pulsação da árvore ficava em sua mente, um lembrete de que as almas precisavam de ajuda. Do outro lado do corredor, outro sussurro chamou sua atenção. Uma luz fraca brilhava de uma porta no fundo, como se estivesse esperando por ela. Nervosa, Luana avançou em direção a ela, até que uma sensação de déjà vu a atingiu, trazendo à tona as imagens do passado que viu na árvore.
Gritos, gritos de dor, de desespero, como se ela própria estivesse sendo arrastada junto a eles. Ela empurrou a porta com determinação, e o que viu fez seu coração parar. O espaço era um pequeno altar, cercado por velas acesas que tremulavam em um vento que não existia. No centro, um diário velho aberto, suas páginas amareladas se moviam como se uma força invisível soprasse sobre elas. Leia! A voz soava agora como um rugido, pulsando nas veias de Luana. Ela olhou com desconfiança para o diário, suas mãos tremiam ao estender a mão. Mas ao levantar os olhos, uma sombra emergiu do fundo da sala, tomando forma. Uma figura esquelética, olhos vazios e uma boca que se movia em um grito silencioso. Luana sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A sombra avançou em sua direção, enquanto o diário continuava a chamar. Com um movimento brusco, ela abriu a página mais próxima e começou a ler as palavras que poderiam tanto libertar quanto condenar. 7 segredos foram enterrados, e cada um deles, um preço a pagar. Sua voz ecoou, um eco de promessas e maldições. Você sabe qual é o seu? A sombra sussurrou. Luana olhou para a figura apavorante, ciente de que as respostas que buscava estavam interligadas aos segredos mais sombrios daquelas almas. Com o coração na garganta, Luana percebeu que estava a um passo do abismo e, sem saber o que a esperava no final, ela se preparou para descobrir até onde estava disposta a ir. O que mais teria que sacrificar para libertar aqueles que estavam aprisionados? E a luz do diário a guiava, mas para onde exatamente? A respiração de Luana ficou entrecortada ao se deparar com a sombra que se aproximava lentamente, os olhos vazios absorvendo toda a luz daquele altar macabro. O peso daquelas almas aprisionadas parecia se consolidar em seu peito. Um impulso grotesco de compaixão que se misturava com o medo. Ela queria entender os segredos que estavam ali, mas a presença daquela figura a fazia hesitar. 7 segredos, um preço a pagar, repetia em sua mente como um mantra. As palavras do diário reverberavam em sua mente, um eco persistente. Uma pontada de determinação a atravessou. Se o conhecimento dos segredos poderia libertar essas almas, ela tinha que arriscar. Enquanto a sombra continuava sua marcha, Luana começou a ler em voz alta. Primeiro segredo, a traição de sangue, onde a lealdade foi quebrada em momentos de desespero. Assim que as palavras deixaram seus lábios, a sombra parou, como se uma onda de dor a atravessasse. O chão começou a vibrar sob seus pés, um tremor semelhante a um lamento, um grito silencioso. Moedas e objetos antigos começaram a cair de prateleiras invisíveis, forçando Luana a agarrar ao altar. Segundo segredo, a promessa não cumprida, onde a esperança se transformou em desespero. O ar ficou pesado, como se a própria sala estivesse se preenchendo com a tristeza das almas perdidas. Luana sentiu uma onda de memórias dolorosas abater-se sobre ela. A imagem de uma criança chorando em meio ao caos começou a revelar-se em sua mente. A sensação de impotência a envolveu, e em meio à dor, ela se lembrou de sua própria infância. Decorrente de um passado distante, ela viu as lágrimas de sua mãe. A fragilidade da vida em um olhar desesperado. Com o coração acelerado, Luana prosseguiu. Terceiro segredo, o amor traído, onde a paixão se transformou em vingança. A sombra a encarou, a figura parecendo agitar-se com uma fúria silenciosa. O ambiente girava ao seu redor, a luz das velas oscilava intensamente. Os olhos da sombra começaram a brilhar de uma forma sinistra. Luana estava perdendo o controle. Quarto segredo, a culpa não resolvida, que infesta os corações dos vivos. Agora, as vozes aumentaram em um coro desesperado, todas as almas clamando por liberdade. A pressão na sala se tornava perfeita, um furor impiedoso que quase a sufocava. Luana fechou os olhos por um momento, tentando recuperar a clareza. Uma ideia surgiu. Para libertá-los, preciso enfrentar os meus próprios segredos também. Sua voz, ao ler o quinto segredo, saiu mais potente, carregada de realidade. Quinto segredo, o medo que transforma a amizade em inimizade.
Neste instante, a sombra estendeu um braço, como se quisesse tocá-la. Um arrepio gelado a atravessou. Ela podia sentir a dor emanando daquele ser, cada vez mais intensa e real. Você sabe o que há dentro de você, Luana. Você não é diferente de nós. A sombra sussurrou, sua voz um misto de compaixão e crueldade. Ela hesitou, o peso de suas decisões anteriores esmagando-a. Seria verdade? Quais segredos ela também carregava? Eu não tenho medo, gritou em um impulso, olhando fixamente para a figura. Se vocês precisam de ajuda, eu também preciso da verdade. O que sou eu? Naquele instante, as velas se apagaram e a escuridão a engoliu em um silêncio mortal. Luana estava sozinha, perdida em um labirinto de trevas e revelações, enquanto uma onda fria a envolvia novamente. O diário tinha se fechado. Mas a voz da sombra agora ecoava mais forte, quase triunfante. Você ainda não conhece o seu verdadeiro preço, Luana. Venha, a hora da revelação está apenas começando. O chão sob seus pés começou a se mover e, sem avisar, uma porta se abriu atrás dela, levando a um desfecho desconhecido. O que a esperava do outro lado? Uma nova revelação, talvez mais dolorosa que tudo o que ela já havia enfrentado? Naquele momento, Luana soube que o verdadeiro teste estava apenas por vir. A porta se abriu com um estalo, revelando uma sala escura e opressiva, onde as sombras dançavam freneticamente ao seu redor. Luana hesitou, lembrou-se das almas aprisionadas, da responsabilidade que agora pesava em seus ombros. Com um aperto no coração, ela entrou. Uma brisa gélida passou por ela, sussurrando os segredos que mais desejava conhecer. A escuridão à sua volta parecia viva, quase esperando. Assim que Luana deu mais alguns passos, uma luz pálida brilhou no centro da sala. Aproximou-se lentamente e viu uma mesa antiga, coberta com figuras que pareciam se moverem em um silêncio agourento. Sobre a mesa, um livro pesado, com páginas abertas, mostrava desenhos que representavam as almas. Cada figura era uma história, uma vida marcada por dor, traição e arrependimento. Luana se curvou. Um desejo visceral de entender a conexão entre elas e a monstruosa realidade da cidade pulsava dentro dela. Qual o preço que preciso pagar? Questionou em voz alta. A resposta veio em um murmúrio coletivo, soando como uma tempestade perdendo força. O sétimo segredo é você. As palavras ecoaram na sala, fazendo o chão vibrar, enquanto a sombra da figura esquelética apareceu atrás dela. A vida que você tem é o que os outros perderam. A libertação das almas exige que você revele a verdade sobre si mesma, ecoou a voz. Luana sentiu o pânico tomar conta, mas ali estava a última peça do quebra-cabeça. Ela precisava confrontar seu próprio medo, sua própria escuridão. Você carrega as memórias de sua avó. É o que conecta você a este lugar. Sou eu. A figura apontou e as sombras começaram a se agitar, revelando uma cena. Luana viu Dona Neide, não como a avó amorosa que sempre conheceu, mas como uma jovem angustiada, presa em uma teia de segredos. Ela fez sacrifícios, assim como você agora deve fazer. Sacrificou a própria felicidade para proteger você. Mas não pode mais ficar nas sombras. É hora de resgatar as almas, Luana. É hora de libertá-las, ordenou a sombra. Mas não havia crueldade em sua voz, apenas um anseio profundo por liberdade. Com o coração acelerado, Luana forçou sua mente a relembrar as desavenças, os medos que tinha aprisionados. As sombras rugiam à sua volta, e os rostos que ressentiam eram as memórias de sua avó e as almas tristes de Araraí. Cada uma clamava por justiça, e Luana não poderia se esquivar. Eu sou parte disso tudo. Eu criei barreiras, eu me escondi, mas agora eu quero libertar vocês, gritou, o desespero se convertendo em determinação. Com essa declaração, o livro na mesa acendeu em chamas de luz cintilante. As almas que cercavam a sala começaram a se agitar, como se dançassem em um vórtice de emoção e determinação. Luana se lançou para a frente, colocando as mãos nas páginas do livro.
Ao tocar, ela foi envolta em uma explosão de luz. Raios de memórias invadiram sua mente. Ela viu seu passado, a história da cidade se desenrolando em um turbilhão de dor e devoção. Flashbacks de crianças brincando, adultos rindo, intercalados com momentos de desespero. Ela encontrou diante de si mesma a conexão inquebrável entre as almas e tudo que havia se perdido. Então, a visão se estabilizou. Luana viu-se cara a cara com a figura de sua avó. Contudo, não era uma visão de tristeza. Dona Neide sorria, e nas lágrimas que escorriam por seu rosto havia determinação. Você sempre soube, Luana. É por isso que você é forte o suficiente. Não fuja mais. Eu não vou! Exclamou Luana com bravura, e sentindo a força de suas próprias emoções, os segredos finalmente começaram a se revelar. Quando ela ergueu a mão, as almas começaram a se materializar ao seu redor, sua fé e dor entrelaçadas. Liberdade para todos os que amamos e a verdade de Araraí será restaurada, proclamou. Com isso, uma onda de luz alaranjada irrompeu, quebrando as correntes invisíveis que aprisionavam as almas. O chão tremeu e Luana viu luzes cintilantes se espalhando como estrelas se quebrando no céu. As almas começaram a subir, envoltas em seu próprio brilho. O alívio foi imenso e um coro de gritos de felicidade ecoou pela sala enquanto cada figura se libertava da condenação, finalmente em paz. Você fez isso, Luana! Você é a portadora da verdade! Passaram as vozes uníssonas de gratidão, iluminando seu ser. Com um último relance, Luana sorriu, sabendo que os segredos de Araraí não eram mais sombras. Eles eram luz. A cidade renascia, e a presença daquela história a acompanharia para sempre. Ela sabia que, embora o caminho à frente ainda fosse incerto e assustador, agora carregava em si as memórias de um legado libertador. E, enquanto o dia começava a surgir, Luana sentiu sua essência se entrelaçar com a cidade, não mais como prisioneira, mas como salvadora. Araraí agora estava em transformação, e mesmo que as sombras não desaparecessem, ela tinha força para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é um verdadeiro fã. Comente suas reações e teorias sobre esse final, queremos saber tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impressionante. Mostre seu apoio e prepare-se para mais mistérios aterrorizantes.